a hora da morte. Ninguém percebeu o momento exato em que o tempo começou a falhar naquela cidade. Não houve um dia específico, nem uma noite marcada por gritos ou sirenes. O que aconteceu foi mais sutil, mais cruel. Um erro pequeno demais para ser levado a sério, um atraso de segundos em um relógio de pulso, um celular que mostrava uma hora diferente da televisão, um despertador que tocava 1 minuto antes do habitual, coisas simples, ignoráveis, mas sempre no mesmo intervalo, sempre se aproximando do mesmo número, 3:17. No começo as pessoas apenas comentavam em tom de brincadeira, diziam que era o clima, a umidade, a rede elétrica antiga. Alguns riam nervosamente quando percebiam que seus relógios haviam parado sozinhos durante a madrugada. Outros simplesmente ajustavam o horário e seguiam a vida. Mas havia algo que ninguém conseguia explicar. A sensação, um peso invisível no peito, como se o ar ficasse mais denso naquele minuto específico, como se respirar exigisse mais esforço, como se o mundo inteiro ficasse atento, esperando. A primeira morte não causou pânico imediato. O homem era idoso, morava sozinho, tinha histórico cardíaco, foi encontrado sentado na poltrona da sala, televisão ligada em um canal fora do ar, a tela tomada por estática. O detalhe estranho não estava no corpo, mas no ambiente. O relógio de parede havia sido arrancado da base, os ponteiros torcidos para trás, travados exatamente em 3:17, nenhum sinal de luta, nenhuma invasão, apenas uma expressão no rosto que não combinava com uma morte natural. Os olhos estavam abertos demais, a boca entreaberta, como se ele tivesse tentado dizer algo e desistido no último segundo. Dias depois, o segundo corpo apareceu. Uma mulher jovem, saudável, sem qualquer problema médico conhecido. Foi encontrada caída na cozinha, segurando o celular com tanta força que os dedos estavam arroxeados. O telefone mostrava dezenas de ligações feitas para o mesmo contato, repetidas em sequência todas as 3:16 e interrompidas antes de completar. Nenhuma chamada feita depois. A tela congelada mostrava o horário final. 3:17. A perícia notou algo ainda mais perturbador. As câmeras de segurança da casa haviam sido desligadas exatamente 1 minuto antes da morte. Não houve falha técnica, não houve queda de energia. Alguém ou algo simplesmente desligou tudo. A cidade começou a cochichar. Pessoas passaram a relatar ligações silenciosas durante a madrugada. Quando atendiam, não ouviam vozes, apenas um som baixo, metálico, como um relógio batendo por dentro do ouvido. Quem desligava rapidamente sentia um mal-estar forte, mas sobrevivia. Quem permanecia na linha por mais de alguns segundos começava a notar mudanças, sonhos estranhos, a sensação de ser observado, reflexos que se moviam com atraso no espelho e, o mais perturbador de tudo, a certeza absoluta de que o tempo estava errado. Relógios digitais atrasavam sozinhos, analógicos rodavam para trás. Alguns moradores juravam que, ao olhar para o visor do micro-ondas ou do celular, viam rapidamente o número 3:17, mesmo durante o dia, um número que piscava e desaparecia, como se estivesse testando a atenção deles. A terceira morte confirmou que não era coincidência. O corpo foi encontrado no banheiro de um prédio antigo, ajoelhado em frente ao espelho quebrado. Sangue escorria das orelhas, os olhos estavam arregalados, fixos
no próprio reflexo fragmentado. No chão, alguém havia escrito com o dedo, em letras tremidas: "Não é um horário, é uma porta." A partir desse momento, o medo deixou de ser silencioso. Um ex-funcionário do hospital psiquiátrico, abandonado nos arredores, resolveu falar. Um homem magro, com olheiras profundas e mãos que nunca paravam de tremer. Ele contou que, décadas atrás, existia uma ala secreta no hospital, conhecida apenas por poucos médicos e enfermeiros. Chamava-se Sala do Tempo. Oficialmente, não constava em nenhum registro público. Ali, pacientes terminais eram mantidos vivos artificialmente, conectados a máquinas instáveis, enquanto um médico obcecado conduzia experimentos ilegais. Esse médico acreditava que a morte não era um instante, mas um intervalo preciso entre 2 segundos. Ele dizia que, se alguém fosse interrompido exatamente no momento certo, a consciência não seguiria adiante. Ficaria presa, nem viva, nem morta. Um estado eterno de espera. Segundo o ex-funcionário, todos os testes falharam, até a noite em que as máquinas começaram a desligar sozinhas, uma a uma, sem falha elétrica, sem explicação. Os relógios do hospital enlouqueceram. Alguns giravam rápido demais, outros pararam completamente. E então, às 3h17, todas as máquinas desligaram ao mesmo tempo. Nenhum paciente sobreviveu, mas o sistema principal do hospital nunca foi desligado depois disso. Desde então, a ala foi lacrada, o prédio abandonado. Mas moradores sempre evitaram passar perto durante a madrugada. Diziam ouvir passos, batidas e um som constante de relógio ecoando de lugar nenhum. As mortes continuaram, mas agora eram mais silenciosas. Pessoas simplesmente desapareciam durante a noite, ou eram encontradas sem marcas, sem ferimentos, mas com o mesmo detalhe macabro: relógios quebrados, celulares desligados, tudo parado em 3h17. A última vítima deixou algo diferente, um áudio gravado segundos antes de morrer. No arquivo, era possível ouvir a respiração acelerada, o som de um relógio batendo alto demais, cada tique ecoando como um martelo dentro do crânio. Ao fundo, uma voz calma, próxima demais, como se estivesse falando diretamente dentro da cabeça dele. A voz não ameaçava, não gritava, apenas dizia, com paciência absoluta: "Você chegou atrasado." Depois, uma pausa. O som do relógio para... E a palavra final. Agora, o áudio termina exatamente às 3h17. Após isso, as mortes cessaram, pelo menos oficialmente, mas os relatos nunca pararam. Pessoas continuam recebendo ligações silenciosas, continuam acordando no meio da noite, com a sensação de que alguém está ao lado da cama, observando, contando os segundos. Algumas afirmam que, quando olham para o relógio nesse horário, ele não marca minutos, apenas pisca, como se estivesse esperando algo acontecer. Se você ouviu essa história até aqui, faça um favor a si mesmo. Não olhe para o relógio agora. Não tente conferir a hora, porque dizem que quando você aprende sobre a hora da morte, ela aprende sobre você. E quando chegar o momento exato, não haverá dor, não haverá aviso, apenas o silêncio entre um segundo e outro. Inscreva-se no canal agora, ative o sino, entre para os arquivos malditos, porque algumas histórias não querem te assustar, elas só querem te preparar. E a pergunta final é simples: você tem certeza de que ainda tem tempo